Boa noite, gente. Estamos começando mais um episódio da A Melhor História é a Minha. E hoje a nossa convidada especial é Eugênia. Então, vamos convidar o pessoal, vamos chamar as pessoas para assistir o nosso episódio. Vou mandar aqui alguns convites para chamar o pessoal. Olá, Islândia, boa noite, boa noite. Então, gente, a nossa convidada já chegou. Enquanto vão chegando mais gente, eu vou já chamar ela aqui para a gente iniciar. Boa noite. Só colocar aqui o nosso título e já vamos começar. Eugênia, só um minutinho. Episódio 2. Episódio 2. Só um minutinho. Só colocar aqui o título. Aqui. Boa noite, boa noite. Deixa eu logo convidar aqui. Olá, João Paulo. Deixa eu chamar aqui a nossa convidada. Boa noite. Esperando aqui. Enquanto a gente vai nos apresentando, falando o objetivo da nossa live, da nossa A Melhor História é a Minha, pode ir convidando o pessoal, vou chamando, convidando amigos, parentes, vamos conhecer mais a história. Boa noite, Eugênia. Boa noite, eu não tô me vendo. Eu tô te vendo, tá me vendo, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, só não tô me vendo. E eu tô travando para você, tô bem, tá bom a conexão? Tá ótimo. Ah, que bom, que bom. Então, Eugênio, eu estava explicando aqui para o pessoal, enquanto a gente vai nos apresentando, gente, vamos convidando os amigos, vamos convidando os parentes, porque o nome desse quadro é A Melhor História é a Minha, onde toda semana vão ter dois convidados para falar sobre a vida, sobre experiências, sobre jornada, e vai ter momentos que vai ter muita emoção, vai ter muito coração aberto. Então, enquanto a gente vai nos apresentando, vão convidando aí os amigos e para a gente iniciar essa noite gostosa. Vocês vão ver que vai ser uma hora que vão passar muito rápido. Então, Eugênio, você está bem? Está tudo certinho? Nesse dia foi teu aniversário. Parabéns pelo teu Obrigada. mais um aninho de vida, certo? E É, nesses anos já tem muita história para contar, né? tem mesmo, bastante. Sim. Então, gente, o objetivo dessa história, ou desse quadro, é as pessoas falarem sobre sua história. É a melhor história é a minha. Eu achava, há alguns tempos, Eugênio, que a pior história do mundo era a minha. Que ninguém ia querer um dia escutar a minha história, que ninguém acreditaria que ia perder alguns minutinhos para escutar o que eu tinha para falar. Então, esse quadro é para as pessoas poderem falar um pouco da sua história, porque cada história é muito importante. E hoje eu aprendi a gostar muito da história das pessoas. Me eleva muito. E eu quero fazer isso para as pessoas, certo? Aí eu ia abrir com você, mas não deu certo, a internet não ajudou, o Instagram não ajudou, mas você está aqui para a gente iniciar. Então, seja bem-vinda ao quadro A Melhor História é a Minha. E eu quero Obrigada saber pelo muito convite. da sua história, certo? Eu quero saber muito mesmo. Eu tenho muita pergunta aqui para você, certo? Vamos ver se a gente consegue, né, responder todas. Então vamos sim. Então, gente, para iniciar, eu me chamo Leonardo Fleming, eu sou acriano, sou palestrante em nível nacional, escritor, recentemente aprendi há pouco tempo a ser escritor e a Eugênia até me ajudou em algumas coisinhas também. A Eugênia está sendo quase uma mentora para mim. Então, obrigado pelas dicas, pelas luzes que você está me dando nesses dias, Eugênia. Agradeço de coração mesmo. E
sou casado, não tenho filhos ainda e eu adoro essa parte de conversar hoje. Eu não tinha nem um pouco de vontade de conversar no passado e hoje eu quero conversar muito. Eu acho que é para perder o tempo, recuperar o tempo perdido. Então, ó, o meu mundo de escolha está aí. Boa noite. Seja bem-vinda. A Raíza também chegou. Seja bem-vindo, pessoal. E vão combinando as pessoas e os amigos. Então, Eugênia, se apresente um pouco, fale quem você é, da onde você mora, o que está fazendo atualmente para os nossos convidados te conhecer melhor. Tá bem, boa noite a todos. Obrigado, Leonardo, pelo convite. Agradeço por poder participar desse quadro novo aí, que vai ser um sucesso. Então, eu sou Eugênia, eu completei agora 34 anos, já estou na meia-idade aí. Sou casada, tenho 2 princesas, estou terminando a faculdade de letras aqui em São Paulo e agora eu trabalho como revisora e diagramadora. E, além disso, eu sou escritora também, né? Estou com os projetos aí para lançar. Com 3 livros Olha lançados aí, físicos, 6 contos em e-books, 2 participações em antologias, e assim vai. cara, que muito legal, parabéns. E, Eugênia, eu já estou vindo, eu já estou acompanhando o teu trabalho, não há muito tempo, eu acho que tem um mês mais ou menos que eu conheço o teu trabalho, e você está de parabéns. Eu Obrigada. adorei te conhecer e adorei os seus trabalhos. Tanto que eu aprendi, e até o que eu falo no meu livro sobre anjos e heróis, que a gente tem que estar perto de pessoas que traz algo bom, que traz algo que vai evoluir. E você, para mim, é uma pessoa assim, que traz uma luz boa, que traz algo que vai é, evoluir quem está do teu lado, né? Então, também estou nessa tua áurea aí. E eu Ai, agradeço que muito bom por ter saber. e eu agradeço muito por ter me recebido nessa tua jornada. Então, gente, estamos iniciando aqui um quadro, para quem está entrando agora, estamos iniciando o quadro, hoje é o episódio 2 com a Eugênia, a melhor história é a minha, e ela vai falar, ela vai abrir aí o coração dela para falar um pouco da história dela. E vocês, convide o pessoal, compartilha aí para a gente ir aumentando o nosso número, porque eu tenho certeza que quem perder essa história vai se arrepender aí, certo? Então, Eugênia, eu vou te começar fazendo a pergunta sobre a infância, né? A minha infância, eu era muito. Quando eu cresci com minha mãe solteira, ela criou eu e meu irmão sem a figura paterna, então a gente foi criado só com a figura materna. E a minha mãe trabalhou muito, era servente. Eu já vi minha mãe vender salgado, vender refresco, eu ajudava a vender refresco com ela. Eu vi minha mãe limpar quintal, terreno, não sei como é que vocês conhecem aí essa parte de quintal, aqui a gente chama de quintal, o terreno da casa, né? E então a gente teve uma vida bem simples, mas também com muito rigor da minha mãe, com muita força dela. E eu queria saber como é que foi a tua infância, quantos irmãos, como é que era dentro de casa, conte aí pra gente. Tá bom. Eu lendo um pouquinho do seu livro, eu admiro muito sua mãe, viu? Parabéns para ela, a grande guerreira. Então, a minha infância foi assim, desde que eu me lembre, eu lembro da minha infância a partir dos 5, 6 anos, por aí, né? Eu lembro que a gente passava muita necessidade, a gente ia pro lixão, sabe? Os aterros sanitários, que a gente ia procurar coisas para vender no ferro velho e lá achava caixas de frutas, essas coisas. Era assim que a gente sobrevivia na minha infância. Aí, com 6 anos de idade, eu comecei a estudar, né? Como eu era muito tímida, eu sofria muito com timidez. Eu mal conversava, nem com a professora eu falava. Aí eu sofri muito bullying, né? As meninas zoavam, quebravam meus lápis, jogavam meus apontadores fora. Minha mãe nunca soube disso, porque eu tinha vergonha de falar até com a minha mãe. Então eu sofri bastante nessa época da minha história e eu acho que ficou muito gravado, sabe, na minha memória, porque são as únicas partes que eu lembro. E eu lembro que eu passava fome na escola, porque eu levava lanche e as meninas tomavam e eu não tinha coragem de falar com ninguém, nem com a minha mãe, nem com a professora, nem com ninguém.
Então, aí depois, com 8 anos, nós mudamos para Minas, né? Para Minas Gerais. E lá tinha as professoras que elas batiam de cipó nas crianças. Batia mesmo, de verdade. Aí eu tinha muito medo, muito, muito, porque eu já era muito tímida, né? E eles pediam para ler lá na frente, eu não teria coragem. Aí uma vez eu lembro que eu fui para a escola e esqueci o caderno de casa. Chegou lá, a professora me beliscou, me colocou para fora da sala de aula, me deu tapa. Eu sofri muito, muito, porque além de ser tímida, ela ainda me agrediu na frente de toda a escola. Eu lembro que isso aí me deixou muito traumatizada. Eu fiquei uma semana sem voltar na escola. E meus pais, eles não eram participativos nesse sentido, sabe? Eu tenho uma minha irmã, que até hoje eu considero como mãe, porque desde essa época era ela que ia lá na escola resolver meus problemas, ela que brigava com as professoras por mim. Aí, na quarta série, meu pai tirou da escola, porque ela era muito tradicional, né? Ele falou que mulher só devia aprender a ler e escrever, mais nada. Porque diz que escola ensina muita coisa errada, muita safadeza, um monte de coisa assim, né? Aí ele me tirou da escola. Aí o meu sonho era terminar os estudos. Aí o que eu fiz? Eu ficava assim, indo e voltando na casa da minha irmã, tentando retomar os estudos, mas eles não deixavam, eles vinham e me buscavam. Aí com 17 anos eu vim morar com ela aqui em São Paulo, completei 18 anos, falei, agora eu não vou mais embora, eu vou terminar meus estudos. Aí eu fiquei aqui, aí eu não terminei os estudos aqui, aí eu arrumei o meu namoradinho, que até hoje é meu marido, graças a Deus, um bom homem. E tem outra parte da minha infância que eu gosto muito de retomar, né? Porque foi isso que desencadeou minhas tentativas de suicídio, os meus medos, meus traumas. E foi um, Sim. e foi um abuso do meu pai, né? Ele abusava, ele mexia com a gente. Eu tinha só 8 anos de Meu Deus. idade, eu já tinha muito medo dele, muito, muito, porque ele agredia minhas irmãs por causa disso mesmo, que ele mexia, minhas irmãs ameaçavam contar, ele agredia mesmo, de machucar. Aí eu tinha muito medo dele, muito, muito. Aí quando eu completei 18 anos, ele começou a mexer comigo também. Eu cheguei a tentar contar para minha mãe, só que ela falou que isso era coisa de homem, que eu devia deixar para lá, que não sei o quê, né? É aí que eu começava a me isolar. Eu ficava só no mato, eu ficava só debaixo das árvores, eu não entrava dentro de casa. Eu entrava, almoçava e saía. Eu só entrava dentro de casa para comer e até me lembro que uma vez eu fui tomar banho e ele ficou me olhando por cima do telhado. Sabe aquele telhado? Ele tirava a telha e ficava ali Sim. me olhando. Aí até tomar banho eu tinha medo depois disso. E foi uma infância terrível, assustadora para mim, né? E quando eu completei 15 anos, arrumei um namorado, né? E meus pais não deixavam também, era tudo escondido. Aí esse namorado, ele me traiu, depois terminou comigo. Como eu já tinha o psicológico abalado, foi aí a minha primeira tentativa de suicídio. Aí eu já achava que eu não tinha mais motivo para viver, porque o meu pai já abusava de mim. Aí depois meu namorado também não me queria. Aí eu comecei a me inferiorizar. Eu comecei a regredir. Aí foi a primeira vez que eu tentei o suicídio. Ah, então a tua história é muito forte, né? A nossa infância, tu tem vários pontos aí, né? Infância, dentro de casa e tudo mais. Eu, quando eu estudei, teve um momento da minha vida que eu achava que a escola era o pior canto do mundo, que eu não queria, por causa de bullying, brincadeiras, professores. E mesmo assim, tu sofrendo tudo isso, tu queria estar dentro da sala de aula, né? Eu queria fugir, mas tu não, tu queria continuar, terminar, Eu né? queria, E eu era muito estudiosa. Eu queria muito estudar. sim, parabéns por isso. Eu queria fugir da escola. Eu comparava a escola com coisas ruins, com sala de aula, com filmes de terror que eu assistia. Eu tinha um desespero muito grande para dentro da sala de aula. Eu queria ser o invisível.
Aí tu falou da timidez, tu falou disso também. Comecei a me isolar das pessoas porque eu também era muito tímido, tinha muito medo de falar. Agora, essa tua parte da história familiar, a tua vida toda da infância, né? Dessa parte do lixão, do aterro, né? E todo esse convívio familiar é muito, muito forte, de verdade. E, pessoal, se vocês quiserem colocar comentários, quiserem fazer perguntas também, pode ficar à vontade, tá? Que a gente vai responder. Ah, e, Eugênia, no teu nome, eu já acho legal, porque eu te considero. Eu estava até fazendo uma brincadeira nesses dias com o teu nome, Gênia, né? Uma pessoa que é muito inteligente, muito forte, e agora conhecendo um pouco da tua história, eu vejo o quanto que tu é uma gênia de verdade, né? Do gênio, da lâmpada, aquele negócio todo, alguém fabuloso. E agora com a tua história, eu tô vendo o quanto que tu é especial. Sabe por E quê? Sabe por que essa parte de. eu preferia ir para a Pode escola? falar, Eu me sentia muito mais segura na escola do que em casa. Isso é assustador, mas era verdade. Mesmo com bullying, com coisa, eu me sentia mais importante na escola, porque os professores gostavam de mim, porque eu era uma aluna estudiosa, tirava só 10. Em casa eu já não tinha esse carinho, sabe? Não tinha dos meus pais. A minha casa era mais assustadora do que a escola. E onde perguntando sobre seus pais, onde é que eles estão hoje? Eles estão em Minas Gerais. Eles estão no mesmo lugar de quando nós nos mudamos, quando eu tinha 8 anos. Sim. E no caso, como é que é o teu contato com eles hoje? Com a minha mãe eu converso sempre. Mesmo que de vez em quando a gente discorda, sabe? Porque ela, de uma certa forma, ela fica do lado dele. Eu não sei, é tradicional dela, sabe? Para ela Sim, nunca pode, não pode separar, não pode, tem que viver para sempre. Então, eu tenho contato com ela, mas quando ela adiciona o meu pai na conversa, o contato já fica desconcertante, aí eu tento desligar, eu tento parar de conversar. Eu tento eu sei. para não reacender, sabe, as minhas memórias, para eu não me lembrar do que aconteceu. Sim. É, é muito forte, né? Eu tive muitos problemas na minha vida passada e também a minha mãe trabalhou muito em casa de família, né? Trabalhou muito em casa de pessoa para poder conseguir o sustento. E é uma fase da minha vida que eu não tenho assim tanta força de falar como tu tá falando, né? Mas eu já passei por situações de toques, abusos, essas coisas, né? Eu só que eu ainda não tenho essa força ainda de falar como você fala. E é isso que eu quero que nossas histórias consiga fazer, que a gente comece a falar. Eu acho que é a primeira vez que eu estou falando publicamente isso, né? Então, é muito difícil algumas partes da nossa vida, mas quando a gente conversa, quando a gente libera, parece que esse peso vai ficando mais leve, né? O peso fica Então, menor. eu agradeço muito por tu compartilhar esse momento comigo, porque também querer falar também, né? E eu fico muito feliz por isso, que eu quero que outras pessoas também comentem, comecem a falar por aí. E obrigado por isso. E na minha vida, eu também escutei muitas coisas negativas, não só apenas os atos, mas parece que palavras doem muito também, às vezes até mais do que atos. Eu escutava muitas frases negativas, como que eu não vou conseguir aprender a escrever nunca, que eu nunca vou entrar na faculdade, que eu não ia conseguir arrumar um trabalho que prestasse, né? Ou então, o pior de todos que eu achava era as pessoas falassem comigo, fala como gente, fala como gente. É como se eu não fosse uma pessoa. Para eu poder me comunicar com as pessoas, parece que eu saía do nível de pessoa, de gente, entrava em outro nível que não era nesse, e para eu poder voltar a ser pessoa, eu tinha que falar certo. E isso machucava muito, eu travava, parava de falar.
E isso fez eu me afastar das pessoas. Fui me afastando, até chegar no isolamento, depressão, e como tu falou, tu já tentou suicídio. Eu não cheguei a tentar. Eu pensei por muitos anos em suicídio, como é que seria o mundo sem a minha família, se eu não tivesse, as pessoas e tudo mais. Até que um dia eu sentei com uma arma na minha perna e fiquei pensando o que aconteceria se eu desse um tiro em mim, né? E tu falou aí que aos 15 anos tentou a primeira vez, não foi? O que tu mais escutou de negativo na tua vida? O que mais que te... Quais eram as frases, as palavras que mais te machucava? Eu não sei se era o que eu mais escutei, mas o que eu não escutei, porque cada um tem um trauma diferente, né? No meu caso, Isso. eu me senti uma pessoa invisível. Em casa, lá fora. Aí na escola, os professores me falavam: você é uma pessoa muito inteligente, se você continuar assim, você vai ser alguém na vida. Mas em casa eu já não ouvia, sabe? Dos meus pais. Eu ficava o tempo inteiro tentando convencer os meus pais que eu tinha algum valor. Eu ficava tentando provar para eles ter orgulho de mim, sabe? Mas eu nunca ouvia isso, eu sempre era castigada, eu fazia as coisas para agradar e eu era castigada por isso. E isso é que me machucava mais, sabe? Porque eu estava tentando provar que eu tinha algum valor, mas eu não conseguia provar isso, eu não conseguia receber deles o que eu esperava, sabe? O retorno, né, emocional, o retorno de carinho, né? Isso é muito importante na vida da gente. Ah, logo no início, a minha mãe, eu sempre tive na minha cabeça que a minha mãe tinha sido abandonada pelo meu pai porque ficou sabendo que eu estava grávida, porque descobriu que a minha mãe estava grávida de mim, né? Quando ficou sabendo. Aí ele saiu, distanciou e a minha mãe ficou sozinha. Eu achava, por quase toda a minha vida, que a culpa da separação dos meus pais, que o meu pai não ficou com minha mãe, que eu não tive a figura paterna, que era por minha culpa, né? Que era eu que tinha feito tudo isso. E eu criei um ódio muito grande pelo meu pai, por ele ter deixado a minha família, que eu achava que tudo que estava acontecendo de ruim era por causa dele, essas coisas todas. E a minha mãe era culpada também, e eu comecei a criar a culpa para todo mundo. E eu, essa parte de não ter a emoção, o carinho, é muito pesado. Eu ainda imagino a tua parte, que ainda é pior ainda, porque tu tinha a figura, né, presente e não estava recebendo. Eu, pelo menos, não tinha a figura presente, né? Sim. Eu dava para, tipo, imaginar, ele não está aqui, então agora o teu lado é muito mais, emocionalmente é mais complicado, né? Porque tu chegava em casa esperando, igual todo mundo na infância, na adolescência, a gente escuta, né? Ah, o meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, minha mãe fez isso, e aí tu espera chegar em casa pela mesma coisa e não tem, né? Verdade. Às vezes é melhor Isso, não ter a figura do que ter um agressor dentro de casa. sim, né? E ah, tu sabia que no meu momento, no meu pior momento da minha vida não foi quando eu tinha quando eu comecei a pensar em suicídio. Não foi esse o meu pior momento da minha vida. As pessoas falam que esse momento tal. O meu pior momento da minha vida foi quando eu comecei a odiar. Eu odiava tudo. Eu odiei a minha mãe, meu irmão, o meu pai nem se fala, as pessoas que estavam tentando me ajudar. Eu tinha uma sensação de ódio muito forte. Forte demais, assim, de ficar pensando em coisas ruins para acontecer. E eu e isso eu vi o quanto que, hoje, né? Eu entendo o quanto que isso me magoou e quanto magoou outras pessoas. Qual foi o pior momento da tua vida? Tu sabe definir assim qual foi a fase ou o pior momento que tu teve, o pior sentimento, sabe dizer? O pior momento foi quando foi a vez que eu já estava reconhecendo, sabe, os atos do meu pai e eu esperava dele um apoio
e ele acabou fazendo o contrário, sabe? Ele não me agredia, não me batia, mas ele tinha em mim um objeto de desejo sexual. E isso ficou muito marcado na minha memória. Eu fico imaginando o que eu era para ele, sabe? Ao invés de ser uma filha, eu era um desejo sexual para ele. E isso me machuca muito, muito, muito mesmo. E quando eu comecei a namorar assim, eu via em todos os meus namorados um outro pai, sabe? Até quando eu casei, eu não queria ter uma filha menina. E hoje eu tenho duas filhas meninas. Eu não queria de jeito nenhum. Eu me sinto até culpada, porque na minha primeira gravidez eu queria tirar quando eu fiquei sabendo que era menina. Eu achava de toda forma que o meu marido ia fazer com ela o que meu pai fez comigo. Mas isso era por causa do trauma, né? Eu só me Sim, recuperei depois do tratamento com o psiquiatra e tudo. Mas isso foi uma fase muito difícil. Só depois que eu fiz o tratamento, que eu comecei a falar sobre isso, eu me desabafei, sabe? Eu me libertei. É igual eu falo para minha mãe, eu perdoo para libertar a minha alma, mas eu não quero mais contato com ele assim, contato como pai. sim. Então, as tuas filhas, na verdade, foi um presente muito forte, porque tu começou a procurar tratamento depois que começou, que teve a tua primeira filha, então. Sim, sim. Eu procurei aprofundar mais no tratamento, né? Porque antes eu já tinha procurado, mas eu tinha raiva dos psicólogos, para mim eles não ajudavam em nada. Eu só saía de lá chorando, saí de Sim. todos os consultórios, passei por 4 psicólogos diferentes. Aí eu falei, não vou voltar mais. Aí depois que eu engravidei, eu falei assim, não, eu preciso tomar alguma atitude, porque agora não é mais por mim, pela minha filha. Sabe, eu me lembro, assim, claramente na minha cabeça, quando eu cheguei em casa que eu tinha descobrido que a minha neném era menina. Eu comecei a socar a minha barriga. Eu falei, eu não quero ter essa filha, não quero. E começava a gritar e socar a minha barriga. Aí depois que eu caí em si, eu comecei a chorar de culpa. Eu falei, por que que eu tô fazendo isso, sabe? Eu comecei a chorar, me senti culpada. E aí eu me senti uma porcaria, um lixo. Eu me senti a pior pessoa do mundo. Aí foi quando eu decidi, eu falei, não, eu preciso procurar um tratamento mais profundo, porque o negócio é mais sério do que eu imagino. Aí foi quando eu conversei com a psicóloga, com outra psicóloga que eu já tinha procurado, aí ela me encaminhou para psiquiatra. Ah, então, seria o pior sentimento que tu acha que pode ter já tido na vida, que tu já teve muitas fases baixas, né, assim, de sentimentos e momentos, porque a tua história de vida, ela é muito forte, mas como mulher, como mãe, como tu teve essa depressão pós-parto aí, pode-se dizer que o pior sentimento que tu já teve foi essa na tua vida, na tua vida? Foi essa rejeição que tu teve pela primeira filha, será? Ou não? Tu acha que teve outro sentimento que foi pior do que esse? Porque para a mãe tudo é um filho, né? A mãe, para uma mãe, o que a parte mais importante é quando ela dá à luz, né? Será que foi esse É, sentimento de rejeição ou tu acha que teve outro sentimento pior do que esse? obrigada, Andréia. Boa noite, Judinéia. Minha segunda mãe entrou aí. Então, Quem é? na época que eu tive a minha primeira filha, eu não tinha ainda esse sentimento de apego de mãe, sabe? Porque eu engravidei, eu ainda estava na depressão profunda. Então eu não tinha esse sentimento. Hoje, na segunda filha, eu tenho certeza do que é isso, sabe? De você dar a luz e ver que você tem um presente ali. Mas na minha primeira filha eu ainda não tinha esse sentimento, eu não tinha nada restabelecido na minha cabeça. Então eu tive a minha filha, sabe? Para mim, eu amo ela mais do que tudo na minha vida. Eu amava. Tipo, inclusive, ela ficou mais de um mês no hospital na incubadora, que ela nasceu antes do tempo, acredito por causa Sim. de todos os problemas.
ela nasceu antes da hora e teve que ficar na incubadora, e eu ia lá todos os dias e chorava do lado da incubadora para ela vir logo para casa. Mas assim, o sentimento profundo mesmo eu tive na minha segunda filha. Foi? Por quê? Ah, um sentimento de realização, sabe? Realização, não, eu fui mãe. Na primeira vez, não sei por que eu não tive esse sentimento, mas na segunda vez, eu falei, não, eu fui mãe, eu consegui, eu sou uma guerreira, eu sou uma heroína, sabe? Hoje eu tenho esse sentimento. Porque o que acontece? Quando a pessoa é depressiva, ela não tem nada restabelecido na cabeça. Então, ela não consegue definir o que é sentimento bom, o que é sentimento ruim. O que eu mais sentia na época era medo, culpa e frustração. Era o que eu sentia. Mas eu não tinha raiva da minha filha. Sim, Só que eu tinha esse medo, sabe? Medo e culpa. sim. Entendi. Eu descobri na minha. Porque eu também passei por muitos psicólogos, né? Eu ficava fugindo, né? Eu tinha uma rejeição, um preconceito muito forte, principalmente porque vem aqueles lados preconceituosos, machistas e tudo mais que a gente cria culturalmente, né? Ah, eu sou homem, se eu ficar, ficar sabendo que eu tô indo num psicólogo, vão achar que sou doido, aquele negócio doido, né? Ah, e eu também sou militar. Ah, o que vão achar que o militar, que o policial está indo atrás de ajuda, né? Vão tirar o meu serviço, vão tirar o que eu consegui. Por muito tempo achei que era sorte. Hoje eu sei que foi por mérito meu, mas por muito tempo eu acreditava que tudo que eu conseguia na minha vida, Eugênio, era por sorte. Nada era, não tem como eu passar no concurso. Passei. Ah, mas foi sorte, não foi porque eu tinha capacidade. Ah, entrei na faculdade. Ah, mas foi sorte também. Eu coloquei isso na minha cabeça. E quando eu estava fazendo já no último, nas últimas tentativas, minha esposa me acompanhando, me ajudando e tudo, que até a psicóloga até hoje é minha, né? E eu também descobri que eu tenho um medo de ter filhos, Eugênia, trauma de eu tenho medo de ter filho porque eu descobri que eu tenho medo deles passar pelo que eu passei na escola, na vida, nas, na, em tudo, na verdade, em tudo, né? E essa sensação de a gente ter medo ainda de buscar ajuda é algo que todo mundo tem ou pode passar e tem que ir atrás, né? Eu não tenho medo hoje mais, não tenho vergonha de falar, sim, eu tenho uma psicóloga que ela me acompanha. Eu tenho alguns medos ainda, alguns traumas que eu estou tratando, né? Então tudo isso tá passando por mim ainda. E, e eu achei formas de mudar, né? Por exemplo, escrevi um livro, estou dando palestras, eu estou dando a minha volta por cima. E você, qual foi o que você fez para sair da escuridão, né? O que que tu fez para mudar o teu destino, para mudar a tua vida e tá aqui na minha frente hoje, tá fazendo, tá escrevendo. Qual foi a tua mudança? O que que tu fez para se tornar, sair da Eugênia que estava naquela escuridão, cada vez caindo mais dentro de um buraco, para a Eugênia que é um brilho hoje, que é uma luz que vai fazer a diferença na vida de muita gente? Obrigada. Então, eu acho que o primeiro passo a dar é você admitir que tem um problema, né? Porque muitas pessoas, é igual você falou, você tinha preconceito, você não achava que alguém ia pensar que você era doido, né? Então é isso que eu falo. O primeiro passo para dar é você admitir, não, eu tenho um problema e vou tratar. Não é porque você é louco ou coisa assim. Mas se a gente precisa de ajuda, a gente tem que procurar ajuda, né? O primeiro passo foi esse. Eu dei o primeiro passo, falei, admiti que eu tô com problema. E eu tive o apoio do meu esposo também. Porque tudo foi ele que me ajudou, ele que me levou, ele que procurou, sabe, buscar para mim. E eu percebo que a minha transformação total foi quando eu comecei a escrever.
Aí eu escrevi, eu estava escrevendo como um diário, né? Era para ser um diário para levar para psicóloga e lá a gente ia dar continuidade ao tratamento. Aí quando eu comecei a escrever, eu mostrei para uma amiga minha, ela falou: "Nossa, sua história dá um livro". Foi aí que deu aquela luz na minha cabeça. Não, vou escrever então, vou continuar escrevendo. Aí eu comecei o tratamento com um psiquiatra e fui melhorando assim a minha habilidade, sabe, o meu desenvolvimento psicológico. E graças a Deus, daí pra cá só melhora, graças a Deus. Ai, que muito, muito bom. E tu falou aí de pessoas, né, que são importantes, né? No meu livro eu falo de anjos e heróis, que a gente tem que reconhecer que tem que ter, né? E a gente também tem que se tornar anjos e heróis de outras pessoas. Sim, Então, o teu marido é um anjo na tua vida, tem é. outras pessoas. Quem mais que tu acha que tu poderia dizer que foi pessoas fundamentais, pessoas aí que foram chave, anjos fundamentais na tua vida que fez tu conseguir mudar, né? Tu já falou do teu marido, como é o nome dele? É o meu marido Marcos. Ele Mar... assim, foi os céus e a terra para mim, né? Porque, assim, quando eu casei, eu me excluí da sociedade. Não, total. Eu não conversava com ninguém, não tinha amizade com ninguém. E essa minha irmã que estava online agora, né? Às vezes, eu estava depressiva, querendo me matar, eu ia fugir para casa dela. Aí eu socorro, eu tô querendo acabar com tudo. Aí ela segurava as pontas para mim. Ela foi uma peça fundamental na ajuda, sabe? Mas assim, passei 5 anos do meu casamento com tortura, com pressão arrebatador. E meu marido, assim, você me ama mesmo, porque você me ama tanto tempo, porque eu me sentia inferior, É, eu achava que ele ia me trair, eu achava que ele ia para a mãe dele para encontrar as ex dele. Nossa, era muita pilha na minha cabeça, muita paranoia. E às vezes as da mãe dele, ela abraçava ele para dar feliz aniversário, eu começava a chorar e gritar. Para mim, ele ia me trair porque eu não era suficiente para ele. Então, ele aguentou muita coisa. Se ele for contar a minha história, ele vai falar: eu fui um guerreiro também. sim. Então, teu marido Marcos aí, parabéns por esse cara, esse anjo na tua vida, né? Ele é, sem sombra de dúvida, uma peça muito importante, né? E a tua irmã aí que também falou, parabéns também por essas pessoas. E a gente tem que realmente deixar essas pessoas entrar na nossa Oi? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Eugênio? Tá travado. Eugênio? Tá me ouvindo? Oi? Aí, voltou. Tá me ouvindo? Tá falhando um pouquinho, mas tô te ouvindo. Então, eu estava falando, né? Não sei se tu pegou, mas eu estava falando de pessoas que tentam nos ajudar, que nos amam, e a gente tenta afastar. A gente cria situações, cria qualquer tipo de situação para querer afastar essa pessoa. Como tu falou, Sim, eu pensava que meu marido ia me trair, e tentava afastar. Às vezes eu até pode até ter ficado chateado com ele sem ter nem motivo, né? E eu fazia muito isso com pessoas, com minha mãe, com professores que tentavam me ajudar. E eu criava era ódio dessas pessoas. A gente tem uma fase da vida que a gente afasta muitas pessoas, dependendo do nível da, da nossa depressão, né? sim. Até a gente conseguir aceitar essas pessoas entrar na nossa vida, não foi muito fácil para mim. Para mim foi bem difícil aceitar as pessoas retornarem. Decidiu, não, eu tenho que mudar, senão vou fazer uma besteira que não vai ter mais volta, né? Eu já fui descobrir isso já um pouco já de idade, eu já tinha uns 26, 25, 26, 27 anos, por aí quando eu pensei, não,
eu tenho que realmente mudar minha vida, senão eu vou fazer besteira e não vai ter mais volta, né? Foi quando eu pensei, não, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer algo. Qual foi, quando foi, qual foi o momento, qual era a tua idade que tu realmente decidiu? Eu vou ser uma nova Eugênia. Foi com 24 anos. Assim, eu decidi, eu falei, não, agora eu vou trabalhar, vou fazer faculdade, vou dar um ponto final na minha depressão, que eu achei que eu tinha controle sobre isso, né? Mas aí eu comecei a trabalhar, eu trabalhei um ano e 9 meses ainda. E aí eu engravidei, e aí falei, não, agora sim eu vou ter que mudar. Porque agora tenho que cuidar de outra pessoa além de mim, né? Foi com 24 Sim. anos que eu mudei essa chavinha na minha cabeça. Eu tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Aí você que tá Tô, travando. tá normal para mim. Eu tô travado para você? Aí dá umas Eu travadas tô e te depois ouvindo e te volta. vendo bem. É, eu acho que é porque tá tendo muitas lives, o Instagram tá tendo uma instabilidade muito forte nesses dias. Aham. Pode continuar, eu tava ouvindo bem. Tá. De onde eu parei. Então, teve vezes, Sim. assim, antes de eu ter minha bebê, de engravidar, que eu achava que eu era um peso na vida do meu marido. Aí foi algumas vezes que eu tentei tirar minha vida de novo, né? Depois de casada. E eu achava que ele sem eu ia ser mais feliz. E como eu amava muito ele, eu não queria que ele sofresse. Aí eu falei, não, eu vou acabar com a minha vida, assim eu acabo com o sofrimento dele. Só que não é bem Sim, assim, né, que a gente resolve os problemas. Aí ele falou, não, é verdade. você precisa urgente de tratamento, porque eu te amo muito, não vou te deixar por isso, e a gente vai lutar junto e vai conseguir. Parabéns. Ainda tá a Gil. Agora. Tu tá me ouvindo ainda? Tá me ouvindo, Eugênio? Agora sim, fala. Ah, tá. E a gente tem muita coisa em comum, né, Eugênio? Assim, a idade mais ou menos que a gente começou a querer mudar a vida, querer se transformar em luz em lugar de escuridão. Teve. A tua faculdade que tu tá fazendo é letras, né? Que tu falou? É, Faculdade é letras, né? Que tu faz. letras e português. É a primeira faculdade essa? Eu comecei aqui, aí eu deixei a administração para lá, porque eu estava fazendo administração porque eu não tinha opções. Eu falei, não sei o que eu quero fazer, aí eu comecei a fazer administração. Eu fiz só 2 meses e parei. Então, e eu também iniciei várias faculdades, mas não terminava por medo, vergonha. Eu fui terminar minha primeira faculdade agora. Eu tenho 36 anos, né? Terminei, tá com uns 2, 3 anos que eu terminei minha primeira faculdade. Não tinha. Primeira vez que eu criei coragem de terminar, né? Então, eu fiquei muito feliz, porque não tem idade, né, para gente terminar uma faculdade, fazer. A André caiu aqui para mim, tu, Eugênio. Tá me vendo?
Oi, tá me ouvindo? Tá me vendo? Alô? Oi, oi. Tá muito, tá muito difícil esse Instagram, ó. Será que eu vou ter que aprender a mexer com o YouTube? Fazer pelo Olha, YouTube? YouTube é legal. Ou Facebook também, né? O É, Facebook dá para fazer. o Instagram, muita gente está reclamando, muita gente está dizendo que o Instagram não está aguentando fazer as lives, mas É, se for o caso, eu vou aprender a mexer com. Eu nunca fiz pelo YouTube nem pelo Instagram, ou pelo Facebook, mas pelo- está contigo lá. Ó, assim, vamos continuar, vamos ver se vai dar certo, né? E o que que é o mês amarelo para você, o mês de setembro? O que que é esse para você? Então, Setembro Amarelo começou em 2015 aqui, né? E foi em uma Isso. época que eu estava tentando me recuperar. Eu tinha passado em vários psicólogos. Aí, assim que lançou o Setembro Amarelo, já usei o número lá, o 188, né? Do Centro de Valorização à Vida. E eu percebi que é muito útil, muito mesmo. Que você está assim. Quando a gente está depressivo, a gente não conversa com ninguém, né? Assim, com pessoas, vizinhos, eu não conversava com ninguém. Então tinha esse número, eu estava com um grande apoio, sabe? Às vezes as pessoas precisam só desabafar e você liga lá e você tem um grande apoio. Sim. Fiquei para esse número, não, mas foi mais por conceito mesmo, assim, mas eu apoio muito o Setembro Amarelo, eu quero muito que as pessoas melhorem, que entendam que a história de vida de cada um é muito importante, por isso que comecei esse quadro, para mostrar que a história de cada um tem um valor muito especial. E, Eugênia, me fala do teu trabalho, os teus trabalhos que tu fez como autora, livros, como é que tá, como é que, se tem um na agulha aí esperando. Tá, meu trabalho está frenético, porque eu faço revisão, diagramação, escrevo, cuido de criança, cuido de casa, então tá frenético o negócio aqui. E agora eu estou fazendo estágio, eu não consegui concluir, porque acho que você fica lendo o tempo inteiro, muito, 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 né? Porque eu faço revisão e escrevo. Aí quando eu fui concluir o estágio ali, eu fiquei sem criatividade. Aí eu vou ter que terminar amanhã. É muita coisa, muita coisa. Mas é uma coisa que eu amo fazer, sabe? Eu finalmente descobri o que eu gosto de fazer. Eu tô amando Sim. esse frenesi. E qual é o livro mais importante teu que tu já escreveu? Dos que tu já fez, qual é o teu relevante? Que é o teu número um? O meu livro mais importante É, que tu escreveu, qual foi? é o meu primeiro, né? O meu primeiro livro é o Oxodó, né? O primeiro a gente nunca esquece. Eu lancei ele na Bienal, foi uma realização, foi surreal, sabe? Porque o primeiro livro você já lança na Bienal é coisa de outro mundo. E é a minha vida, né? A minha vida. Minha história. Não tem como não ser melhor que todos. A minha história tá É aqui. verdade. Então, esse livro eu Não, até guardei, porque como ele saiu de circulação, eu falei, vou ter que guardar umas cópias como recordação, né? Não posso ficar sem. isso. Depois eu vou, depois eu Pa- vou ler e vou saber o que precisa mudar nele. Parabéns, eu vou ter que ler esse livro, eu vou querer, eu vou procurar e vou ter esse livro
minha história. Oi, repete? Oi. E, não, a gente tá me escutando, tá me ouvindo, tá me vendo. Tá muito ruim esse Instagram. Vou aprender a mexer com o Facebook e com o YouTube, tu vai ver. E tu estava falando de realização, de sonhos e tal. Qual é o teu sonho, Enia? Qual é o teu maior, a tua maior realização que tu ainda está querendo fazer, que tu quer realizar? Qual é? Hoje o meu maior sonho é lançar um livro de sucesso, sabe? Eu já lancei 6 contos assim, mas sabe aquele livro, você fala, nossa, esse livro estourou. E o meu, porque a editora parou, a editora faliu, aí eu falei assim, não, eu vou ter que lançar ele novamente, porque mais pessoas precisam conhecer essa história, né? E esse é o meu sonho, É, lançar para todo mundo, e em várias línguas, em Portugal, na Espanha, se Deus quiser eu vou alcançar. vai sim. E já tem um convite. Então, Gênio, eu tenho esse nosso Instagram está nos ajudando. Não sei se é o Instagram, não sei se é a internet. A internet aqui está muito boa. Não sei. Eu acho que é o próprio É o Instagram. Muita Instagram. gente está reclamando. Tem muita gente reclamando. Tem gente que não está conseguindo entrar. Tem gente que não está conseguindo fazer lives. Eu acho que eles têm que fazer uma atualização aí para melhorar a live. É Então, do próprio Eugênio, Instagram mesmo. Oi, Eugênia, tá me ouvindo? sim. Alô? Então, tá travando muito, tá caindo muito, mas a gente chegou no finalzinho, tá terminando aqui. Então, eu só quero agradecer muito por tu ter falado a tua história, sem sombra de dúvida. A tua história, a melhor história é a tua. Ela é linda, é maravilhosa. E eu vou querer ler o teu livro para conhecer mais ainda a tua história. E vamos sim ter que divulgar a tua história para o mundo todo, porque é muito linda. E eu quero conhecer melhor você. E um dos meus sonhos agora, que apareceu hoje para mim, né? Então, o que que você, a mensagem que a André está falando, eu vou comprar seu livro da sua história, eu também, olha, necessito conhecer mais. O meu mundo de escolha está falando que está travando mesmo. A Gil Diné falou que precisa ligar. Eu acho que tu estava falando do número de ajuda, né? Então, Eugênia,
Tá travando muito. Então, gente, enquanto eu vou destravar aqui os comentários, para vocês tirarem print. Eu vou tirar um print aqui também da gente. Então, Eugênio, deixa uma mensagem para quem está